Olá, eu sou Ila Linares, psicóloga, pesquisadora e encantada pelo comportamento humano. Hoje eu queria falar um pouquinho para profissionais da saúde, principalmente psicólogos, terapeutas, que sentem aquela ansiedade por ver o paciente melhorar logo. Sabe, aquela necessidade de ver que o próprio trabalho está sendo efetivo? Muitas vezes a gente fica tão sob controle de uma técnica, né, do quanto essa técnica foi efetiva, ou mesmo do resultado propriamente dito, que de alguma maneira a gente acaba se descolando do que está acontecendo ali, na sessão terapêutica. A verdade é que mais do que buscar o resultado, é importante que a gente busque se conectar e estar sob controle do que de fato está se passando ali na sessão. Quanto mais a gente atua sob controle de regras, isso não necessariamente significa que a gente está ajudando o nosso paciente, nosso cliente. Sabe aquelas regras de se eu não aplicar essa técnica, o paciente então não vai melhorar, ou se ele não melhorou é porque eu fiz alguma coisa de errado, enfim. Essas são regras que não descrevem o contexto necessariamente. A contingência, né, o contexto que está acontecendo aqui, agora, com aquele paciente, naquele momento, isso sim deveria basear muitas das nossas decisões em observação ali direta, na escuta que é real, na sensibilidade que a gente tem com o nosso paciente. Isso faz muita diferença na clínica. E não sou só eu que digo isso, né? Tem muitas pesquisas que, de alguma maneira, tentam compreender mais preditores de sucesso em psicoterapia. E todas elas trazem que a técnica tem sua relevância, mas essa questão, né, o quanto ela corresponde ao resultado propriamente dito é muito específico. Ou seja, a ideia, né, das pesquisas em psicoterapia, na verdade, é de estabelecer conexões, né, entre esses achados empíricos e as intervenções clínicas propriamente ditas. Então, estudos com diferentes desenhos, então ensaios clínicos randomizados, linhas de base múltipla, séries temporais, delineamento de sujeito único, todos eles são muito importantes, né? Até porque cada um traz um tipo de olhar, de recorte, de dado. E aí, mais do que entender o comportamento de maneira transversal, é olhar para esse comportamento ao longo do tempo e como ele muda ao longo do tempo numa sessão, numa intervenção individualizada. Então, mais do que lembrar que a técnica tem seu papel, é entender que essa técnica, ela tem que ser aplicada dentro de um dado contexto, com um dado sujeito, de uma determinada forma. A verdade é que muitos pacientes, por exemplo, com scores baixos de aliança terapêutica, apresentam uma maior probabilidade de abandono da terapia. Tem alguns estudos, dentre eles do Lambert, que mostrou que, só 15%, do resultado da terapia diz respeito à técnica, e que grande parte também do que a gente observa enquanto resultado se correlaciona com o quanto esse terapeuta e esse cliente, conseguem estabelecer uma boa relação, com empatia, com uma colaboração na definição de objetivos terapêuticos, com compartilhamento, dos resultados de avaliação. Então, o quanto que inúmeras habilidades e comportamentos compõem o que a gente entende como o sucesso terapêutico. Eu não estou aqui falando mal das técnicas, muito pelo contrário, mas eu só queria trazer a reflexão sobre o quanto que o vínculo, a conexão, a forma que a gente se envolve com esse paciente, isso também contribui muito para o resultado dele. E a própria expectativa de melhora, o quanto que a gente está esperando de melhora, o quanto que a gente está respondendo ao contexto e o quanto que tudo isso está bem fundamentado dentro de uma avaliação e dentro de uma formulação de caso. Então, olha como que inúmeros elementos compõem a nossa atuação e, consequentemente, o que a gente chama de resultado. E é sobre estar presente, antes de tudo, É sobre estar aqui, sobre olhar para esse paciente e entender. Na terapia da vida real, nem tudo segue um protocolo e a gente vai, na verdade, ter que desenvolver essa sensibilidade ao contexto, ao que está acontecendo ali. As histórias são múltiplas, os contextos são caóticos, As emoções são muito complexas e a gente vai aprendendo ao longo da experiência da prática clínica a se adaptar, a improvisar, mas mais do que isso, a entender que o vínculo ele é fundamental. Tem outro estudo que traz que, independente do tempo de formação, tanto terapeutas jovens quanto mais experientes têm a mesma capacidade de se vincular. E o que diferencia muitas vezes uma turma da outra é justamente o quanto que os terapeutas iniciantes estão tão sob controle da regra, do que tem que ser feito, que deixam de olhar ali para o que está acontecendo com o paciente. Enfim, tudo isso para dizer que, se você está se cobrando demais por fazer a coisa certa, a técnica certa, respira, volta pro agora. É claro que a fundamentação teórica, e ter uma solidez enquanto, enfim, embasamento faz toda a diferença, mas
certamente conseguir parar, olhar para si, olhar para essa relação, vai ser muito importante para o que você chama de resultado com seu paciente.